um dos pontos mais importantes que tem nesse assunto chamado esclerose lateral amiotrófica é o diagnóstico. O diagnóstico, ele assume uma importância muito grande, porque quando nós o fazemos, nós fazemos tardiamente. Nós fazemos quando a doença já está muito acelerada, lá na frente. Todos os tratamentos tentam evitar a propagação da doença, mas o melhor é proteger a instalação dela. Portanto, o aspecto relacionado ao diagnóstico, ele tem uma importância enorme. Quais são esses marcadores diagnósticos? É aquilo que teve de novidade do ponto de vista do diagnóstico, ali a Mara vai apresentar para vocês. Bom dia a todos. Vim falar de algumas coisinhas que a gente viu sobre a parte diagnóstica, e é isso que a doutora Cari falou mesmo. Quanto mais precoce o diagnóstico, melhor, tanto para a doença e para o paciente, quanto para as pesquisas. Próxima, Cari. Bom, aqui é só um slide que eu tirei do congresso. Próximo. Então, aqui só para falar de marcadores no líquor. São 2 trabalhinhos que foram apresentados, 2 trabalhos americanos, um falando sobre espectrometria e concluindo, né, sobre níveis baixos de cistatina C e níveis aumentados para formas específicas modificadas da transtiretina no líquor em pacientes com esclerose lateral. E esse trabalho teve uma especificidade de 94% e uma acurácia de 82%. Um outro trabalho foi sobre biomarcadores no líquor também, sugerindo alterações inflamatórias em pacientes com esclerose lateral amiotrófica, diagnóstico, e ajudando, né, num diagnóstico precoce, informações sobre a patogênese e monitorização da progressão e avaliação do prognóstico. Próximo. Aqui eu tirei uma foto de um dos slides mostrando as partes mais importantes da abordagem da esclerose lateral. E uma delas, a primeira aqui, é um diagnóstico precoce relacionado à eletrofisiologia. Próximo. Em relação à eletrofisiologia clínica, foi mostrado um trabalho muito interessante australiano, falando sobre a hiperestabilidade cortical, sendo avaliada pela estimulação magnética transcraniana, mostrando essa hiperestabilidade cortical no início da doença. Em assintomáticos portadores da mutação SOD1, foi vista uma hiperestabilidade cortical antes das manifestações clínicas. Essas abordagens ajudam a melhorar, né, nas perspectivas terapêuticas, dando um enfoque na neuroproteção que preserva os circuitos inibitórios intracorticais e enfocando também em antagonizar circuitos corticais excitatórios. Isso aqui é bem específico, mas é isso aí. Um outro trabalho foi sobre existe um método, né, neurofisiológico, que é a estimativa do número de contagens, estimativa do número de unidades motoras, que é a UNI. E existem várias técnicas, e foi mostrado um trabalho sobre existe essa técnica, né, que é estimulação incremental, uma das técnicas de contagem de unidade motora. E essa técnica foi modificada em relação à abordagem dos resultados, a somatória foi vista de uma outra forma, e foi mostrado que essa forma de avaliar a contagem de unidade motora pode ser utilizada em qualquer eletromiógrafo e é importante o uso multissêmtrico. Então eles mostraram que talvez seja uma abordagem mais fácil dessa técnica para que ela possa ser utilizada em vários países, em vários locais onde estejam sendo feitos estudos clínicos e avaliação da doença. E esse último aqui que eu acho bem importante é uma abordagem, né, um estudo retrospectivo, um trabalho da Holanda, sobre o novo critério para a esclerose lateral amiotrófica. Então foi visto nesse novo critério para diagnóstico um aumento da sensibilidade sem perda da especificidade. E o que é isso então? Próximo. Então, os critérios clínicos e eletrofisiológicos da esclerose lateral vêm sendo discutidos desde 1969. Aí foi feito um critério El-Escorial na Espanha, em 94, foi revisado em 98, e esses critérios sempre tentando um diagnóstico precoce, uma avaliação precoce do paciente, né, para uma avaliação precoce desse diagnóstico. Foi revisado em 98, no L-Conferência, e esse último
consenso é o que está sendo... estão saindo vários trabalhos sobre esse consenso para ver se ele é pertinente, né, se realmente tem um aumento da sensibilidade. Próximo. Esse consenso foi feito em Hawaii, na Shima, no Japão, em 2006. E o que eles querem? Eles querem melhorar a sensibilidade diagnóstica, fazendo um diagnóstico mais precoce da doença. Próximo. Então, a classificação antes desse último de Hawaii era... ela era considerada, né, sinais clínicos, né, no neurônio motor superior e inferior, dependendo das regiões. Então, era ela ou definida, ou provável com suporte laboratorial, ou possível, dependendo dos achados da eletroneuromiografia e dos sintomas clínicos. E nessa parte aqui, nesse provável com suporte laboratorial, o que é? Então, a doença é provável, com sintomas clínicos, e o suporte laboratorial, ele consideraria as alterações da eletroneuromiografia. Próximo. Então, nesse consenso de Hawaii, o último, o que mudou? Mudou que a evidência eletroneuromiográfica é considerado como uma evidência clínica. Então, não existiria um suporte laboratorial. Ele já entraria como uma alteração clínica também. E uma outra abordagem foi os potenciais de fasciculação que não eram considerados como sinais de desnervação ativa para entrar no diagnóstico. Próximo. Então, o que acontece? A eletroneuromiografia equivale como uma alteração clínica. Só vale ressaltar aqui que na eletroneuromiografia, às vezes, um músculo do paciente, um membro, um braço ou uma perna não está fraco, e fazendo eletroneuromiografia a gente vê que já tem alterações precoces antes da fraqueza. Então, isso é importante considerar que se aquele membro que não está fraco tem alterações na eletroneuromiografia, ele já é considerado mesmo um membro comprometido. E uma outra coisa é considerar os potenciais de fasciculação como iguais à fibrilação e ondas agudas positivas, que são sinaizinhos que a gente encontra na eletroneuromiografia. Próximo. Então, aqui só para mostrar um dos trabalhos, né, o que mudou. Aqui é o critério anterior, então ela possível, ela provável, ela possível, provável com suporte laboratorial, provável e definido. Então, com o critério de Hawaii, esses com suporte laboratorial foram transformados ou em possível ou em provável. Então, no final, são 3 caracterizações agora, né? 3 níveis de achados clínicos e contando como a eletroneuromiografia como um achado importante, equivalendo à parte clínica. Próximo. Então, assim, o mais importante na parte eletrofisiológica, na parte de biomarcadores, é que a doença tem um início, só que ele tem uma fase pré-sintomática, onde o paciente ainda não tem fraqueza, e depois o início dos sintomas, aí é que é feito o diagnóstico. Então, assim, todos esses biomarcadores, essas alterações na abordagem eletrofisiológica, eles querem ajudar a ter um diagnóstico bem mais precoce, então entrando nessa parte aqui do pré-sintomático. Então, quando ele tem poucos sintomas, você já consegue concluir se ele tem ou não a doença. Próximo. Então é isso. Próximo. E próximo. Eu queria agradecer e Feliz Natal para todos, boas festas.